Vamos fechando os nossos olhos e trazendo sempre Jesus, nosso mestre maior. Agradecemos sempre, sempre, por estar conosco, nos orientar, nos amparar, nos sofrimentos, nas dificuldades, quando dirigimos a Ele a nossa prece, como essa irmã que solicitou aqui pelo YouTube. A prece chega. Dirigimos a Ele e Ele nos atende sempre. Então, que tenhamos fé e que nós também, nessa prece, auxiliemos essa irmã, vibrando também por ela. Ficamos, então, agradecidos por estarmos novamente juntos. Que assim seja, graças a Deus. E hoje oferecemos esse trabalho nosso a um dos maiores divulgadores da nossa doutrina, Divaldo Pereira Franco, que essa semana partiu, foi de volta e nos deixou um legado tão grande. Então, gratidão a Divaldo. Bom, vamos falar do tema da noite. Você, por um acaso, já alguma vez sentou-se à mesa para fazer uma refeição e de repente a refeição ali, a comida não tinha sal nenhum, zero sal? Dá até arrepio, né? Ou o inverso também, né? Carregada de sal, que você tem que tomar um balde de água junto com a comida. Já aconteceu isso? O sal. O sal é fantástico, na medida certa. Menos ou mais, ele perde a finalidade. Nós vamos ver isso aí. Por quê? Porque Jesus disse que nós, cada um de nós, é um sal, o sal da terra. Então precisamos compreender o que ele, na verdade, quis nos deixar. Tá bom? Vamos lá? Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, é sem gosto, né? Com que se há de restaurar-lhe o sabor? Perdeu o sabor, e aí? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Desprezado, né? Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Então, Jesus aí se utilizando da figura do sal. Por que ele se utilizou? Vamos voltar, não um pouquinho, voltar bastante, né, no tempo, e existia um termo conhecido como pacto de sal, ou aliança de sal, que também é encontrada 3 vezes no Velho Testamento. Tá? Pacto de sal. Um ditado no Oriente Médio era assim: há pão e sal entre nós. Era um ditado. Isso significava que um relacionamento entre as pessoas havia sido confirmado ao compartilhar uma refeição. Então há um pacto de sal entre nós. Fizemos uma refeição junto e o sal tinha esse valor. Tá? Então o sal simbolizava a vida e a natureza duradoura dessa aliança. Na Bíblia, esta frase se referia a um acordo emanado de Deus, cuja inviolabilidade era simbolizada pelo sal. O que Deus fazia de aliança, né? Sobretudo naquela época, no entendimento deles, dos hebreus, dos judeus. Lá atrás, na época de Moisés, a aliança com Deus era algo firme, não poderia vacilar, não. Então esse pacto era muito comum, né? Deus fez um pacto conosco e sempre o sal estava no meio. Modernamente, não tão modernamente, mas, né, razoavelmente, seria o fio de bigode. O fio de bigode garante, né?
hoje em dia já não garante tanto, né? Então, no Antigo Testamento, o sal simbolizava a natureza indissolúvel da aliança entre Deus e Israel, lá no Antigo Testamento. Em Levítico, é um livro do Velho Testamento, um dos 5 livros. No capítulo 2 ele diz assim: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos, então era a oferta do povo em alimento, temperarás com sal. Talvez tivesse até aquela ideia do sal conservar o alimento, dependendo do alimento, né? E não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Então, tinha na cabeça a pessoa, estou entregando essa oferta, eu estou cumprindo realmente a aliança com o Pai, né? Em todas as tuas ofertas oferecerás sal, né? E não se podia violar esse acordo. No livro de Números, também Velho Testamento, capítulo 18, ele diz assim: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência comigo. Aquele vínculo, né, que era muito importante para aquele povo. Aquele povo tão endurecido precisava realmente se apegar a uma coisa superior, né? Então criou-se esse pacto. E através desse pacto, aquele povo se sentia acolhido por Deus. Aquele Deus já não ficava tão distante, que para eles era muito difícil imaginar quem era esse Deus, né? Para nós é, para eles ainda pior. Então, como imaginar? Ah, mas de repente eu tenho um pacto. Ele está ligado a mim, eu estou ligado a ele. Olha que importante, né? Ainda no livro de Crônicas, também Velho Testamento, capítulo 13, ele diz assim: porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de sal? Sempre o pacto, né? O sal estava sempre presente. Vamos ver o contexto em que Jesus utilizou essa frase, né? Sois sal da terra, somos sal da terra. Ele disse que nós éramos luz do mundo e sal da terra. Com relação à luz do mundo, o texto é muito mais comprido. Eu tenho que organizar para poder dar, pelo menos em 2 lives, tá? Então vamos ficar no sal da terra por enquanto. Que contexto foi dito isso? Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso foi dito logo no término do Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças. Após Jesus levantar o ânimo dos caídos. O objetivo daquele sermão era levantar o ânimo, fazer aquele pessoal criar uma força nova. Eles passavam por uma situação muito complicada, né? Eles estavam subjugados a Roma. E subjugados a Roma, aquele povo se sentindo pisado, diminuído. Ele precisava ser levantado, criar coragem. Coragem para as coisas boas, não coragem para brigar. Não é isso. Então, após Jesus levantar o ânimo deles com as bem-aventuranças, Jesus se dirige aos discípulos para apontar-lhes responsabilidades. Afinal de contas, a continuidade do Evangelho estava na mão deles, né? Era preciso conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir de fato, abraçar aquilo. Eles eram colaboradores diretos do Mestre. Então, não poderiam, eu não sei se vou continuar, se não vou. Não, tem que ser firme, né? É um compromisso que eles assumiram.
era para lembrar-lhes, quando Jesus fala isso, ser o sal da terra, lembrar-lhes do compromisso firmado com o sal. Já ligava a Deus, né? Com o sal, não pode falhar. Lembremos que o sal, encontrado no mar ou encontrado na terra, é sempre a mesma coisa, é o mesmo sal, não muda nada. Então Jesus queria que seus discípulos fossem como o sal. Honestidade de propósito, firmes, perseverantes, incorruptíveis, né? Ou seja, não perderem o sabor. Quando a gente perde o sabor, não serve para mais nada. Vai ser pisado, né? Então nós temos que ser sal durante a nossa caminhada, ou seja, ter sabor, passar para o outro o sabor, o ânimo, o otimismo, fazer a vida realmente ter sentido, né? Então, eles seriam distribuidores da verdade legítima em qualquer local, né? Então era um compromisso que eles estavam firmando. E eles, como judeus, já estavam habituados com essa ideia do pacto de sal. Todos os discípulos eram judeus, tá? E quanto a nós? E agora? Nós não somos judeus, né? Não sei se já fomos no passado. Então, Jesus nos disse que somos o sal da terra. Para muitos, pode parecer estranha essa comparação, mas não é não, de forma nenhuma. O sal é um alimento, mas não podemos sobreviver muito tempo comendo apenas sal. Não vai dar certo, né? Nós vamos ver, por exemplo, que um náufrago, de repente ele está lá no seu barquinho lá que ele conseguiu sobreviver, está no meio do mar, aquela imensidão de água. Se ficar alguns dias naquela imensidão de água, ele morre de sede. Por quê? Porque aquela água não lhe faz bem. A água com sal não vai matar a sede e vai prejudicar o organismo, né? Então, mesmo assim, o sal é de grande utilidade em nossa vida, na medida certa. Ele exerce, o sal, no nosso organismo, uma salutar influência para que se mantenha um equilíbrio fisiológico, a retenção da água. Não tivesse o sal, não teríamos a retenção da água, né? Sozinho, só ele, o sal, significa muito pouco, muito nada quase, né? Entretanto, na medida em que o sal se relaciona, com os outros alimentos, a sua presença altera tudo. E pitadas pequenas altera tudo. Olha o poder do sal. E Jesus disse que nós somos o sal da terra. E aí? O que nós temos que fazer? Pitadas daquilo que somos altera a vida do outro, pelo exemplo. E aí, exemplo bom? Tomara. E se não for bom? Terrível, né? Então, nós não podemos ver o sal, mas sabemos que ele está ali. Porque a sua força se faz sentir. Eu vou comer, se não tiver sal nenhum na comida, meu Deus, parece comida de hospital, né? Então tem que estar na medida certa. E a gente percebe a presença do sal. Uma pitada a mais estraga o prato. Ou a falta do sal faz com que uma excelente comida acaba perdendo o gosto, né? O sabor. Então, Jesus diz, sois o sal da terra. Temos então um trabalho, um grande trabalho a fazer junto ao próximo. Todo mundo. Um grande trabalho. Que a gente não pode voltar para lá sem ter feito, sem atuar na vida dos outros de forma salutar, atuar na vida dos outros para levantá-lo, para que ele sinta sabor na sua vida. Então todos nós, sem exceção, todos nós temos um trabalho, e um trabalho precioso, junto ao próximo.
O aprendiz dos ensinos morais de Jesus precisa atuar junto aos seus companheiros de jornada. Eu estou aprendendo o que Jesus falou. Você está na teoria. Vamos para a prática. Vamos atuar. Atuar é o sal fazendo a diferença. Eu tenho fé. Mas se eu não colocar sal, pitada de sal, não vai dar certo. Eu preciso arregaçar as mangas e atuar. Ter obras é o sal que chega até o outro, que dá ao outro um sabor para a sua caminhada. Quantas vezes nós encontramos alguém que está tão caído, né? Não tem ânimo para nada, é a comida insossa, né? Está lá sem sabor, sem nada para ele. Tanto faz como tanto fez, está ali, caído. É preciso uma pitada de sal para que ele se reerga, né? Então, é preciso conviver com os outros. É preciso participar das suas dificuldades, das suas alegrias também. Estar junto do outro. Afinal de contas, nós somos criados por Deus para vivermos em sociedade. Sociedade. E o homem deve progredir. Mas sozinho, isolado, não pode fazer isso. Não consegue progredir. Porque nós não possuímos, cada um de nós, todas as faculdades. Então, se nós ficarmos num isolamento, a gente regride, se embrutece, né? Então, temos que ter sempre o contato com as pessoas. Está me ocorrendo agora, viver isolado se embrutece. Tinha lá no passado, era agora eu não vou lembrar, um menino que foi criado no meio dos macacos, né, e que não tinha contato nenhum com os humanos. Ele estava embrutecido, né? É uma ficção lá, uma história, mas mostra bem que se não tivermos contato com os seres humanos, para trocar esse convívio, nós nos embrutecemos. Ficamos, acho que é Tarzan, se não me engano, tá? Então, não podemos ficar nesse isolamento. Quem se isola é egoísta. Egoísta. Ele foge dos outros. Ser sal é quando nos misturamos com os outros. Quando estamos propiciando ao outro um sabor diferente. Mas precisamos fazer, ou nos fazer, presentes na medida certa, como o sal normal. Se não tiver na medida certa, não dá certo, né? Na vida dos outros, não dará certo. Mas eu tenho que ser sal na medida certa, né? Nem excesso e nem omissão. O excesso significa obsessão. Sabe aquele que quer interferir em tudo na vida do outro? E aí, com omissão, é aquele que não quer saber do outro. Está sofrendo, está com problema dele, né? Então, sem excesso. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho que participar, né? Estar ali atento para ajudar o outro. Mas eu tenho que proporcionar o sal na medida certa, sem exagero, tá? Então, o sal em excesso vai tornar esse alimento impróprio para o consumo. E nós, junto aos outros, em excesso, nós vamos ser inconvenientes. Por quê? Porque queremos dominar tudo. Já viram pessoas fanáticas? Pessoas que são dominadoras, exageradas. É aquela que não dá uma pitadinha de sal para ajudar o outro a ter sabor na sua vida. Ele quer jogar um saco de sal. Não dá certo. Então, excesso. Estar presente em excesso, ou seja, excesso do nosso sal na vida do outro, pode eliminar a iniciativa dele. Queremos fazer tudo, dominamos, né? Passamos a viver a sua vida, acabamos por tolher a sua liberdade. Provavelmente já devem ter visto alguém fazendo isso, né? Que interfere tanto na vida do outro.
quer viver a vida do outro. Então, é ele que quer o sabor da vida do outro e não quer proporcionar ao outro a possibilidade de sentir o sabor e dar a sua condição de vida melhor, ele mesmo, né? Quando fazemos assim, exageramos nessa presença, nesse sal, na verdade nós até matamos os sonhos daquela pessoa. É terrível matar o sonho, né? Porque nós sonhamos por eles. Ele não precisa sonhar. Então deixa que eu sonho, eu domino, né? Eu sou o obsessor, e aí como é que fica? Nós temos como exemplo pais dominadores. Querem determinar o futuro do filho. O filho quer ser, não importa, qualquer mecânico de automóvel. Não, você tem que ser engenheiro. Mas pai, eu gosto de mecânica. É engenheiro. E aí? Um pai, uma mãe, podem e devem dar a luz para os filhos, a orientação, a pitadinha de sal, para que eles sintam entusiasmo pela vida e procure de fato, né, aquilo que ele quer, o objetivo dele, aquilo que é a vocação dele. Mas quantos pais exageram no sal? Querem dirigir o futuro do filho. Meu filho é engenheiro, coitado e infeliz, porque ele queria ser mecânico, né? Mas eu quis que ele fosse engenheiro e infeliz. Triste, né? Então, frutos assim, que nós damos aos nossos filhos, não podem ser bons. Não, de forma nenhuma. Mas se tem aqueles que jogam muito sal, interferem muito na vida dos outros, querem estar presente 24 horas por dia, que são os dominadores dos outros, que fazem com que os outros se afundem, tem aqueles que não querem nem saber. Não quero saber. Eu levo a minha vida, ele que leva a vida dele. E Jesus disse, se o sal perder sua força e tornar-se insípido, sem gosto, para nada mais serve e vai ser pisado. Então, pessoas assim são aquelas que não interferem em nada, vivem para elas só, não querem saber do outro, não querem ajudar o outro. São as pessoas que se omitem diante da necessidade, diante da dor alheia. É um sal sem sabor. Não consegue interferir, não vai ajudar de forma nenhuma. Uma expressão atual para pessoas assim, certamente vocês já ouviram. Nossa, aquela pessoa é sem sal, sem açúcar, né? Ou seja, parece que não sente, parece que o coração dela não toca diante de um sofrimento de um irmão. Quando nós nos tocamos frente a uma situação de dor de um irmão, a gente tem que ser o sal, na medida certa, orientar, estar ali à disposição, colocar uma palavrinha para que ele reflita sobre uma palavra, né, sobre uma situação. Então, nós temos que ser aquele que joga a semente. O sal é a semente. Jogamos a sementinha para que ele, às vezes está no sofrimento, não consegue se encontrar. Você jogou aquela sementinha, de repente a semente começa a germinar. E aí? E aí ele começa a dar um outro sentido para a sua vida. Tem uma historinha, não recordo bem onde foi, que Jesus fala que o aprendiz do Evangelho, ele ia como uma semente. Aquela semente que foi colocada no chão, no solo, lá embaixo, aqueles detritos todos, né, pesando, interferindo na semente, parece que não quer deixar a semente sair fora. E ele falou, o aprendiz do Evangelho é igual a semente. É difícil sair do solo. Por quê? Porque está ali, às vezes sem sal, sem açúcar, né? Sem decisão nenhuma, sem vontade nenhuma. Ninguém para oferecer um salzinho de leve, um adubozinho para ele subir, mas diz que quando ele começa a florar, sai da terra,
né? Surgiu a plantinha que ele olha a luz, nada mais o detém. E aí ele vai direto para a luz. Eu nunca vi um vegetal que subisse, voltasse e se enterrasse no solo. Então, o aprendiz do Evangelho é assim. Na hora que ele aprende, encontrou a luz, ele não volta para baixo. Não. A não ser que ele não tenha encontrado, né? Mas se encontrou de fato, sem um fanatismo, sem nada, ele vai para o alto, com certeza, né? Então, quantas pessoas nós encontramos na vida são pessoas sem sal e sem açúcar? Tanto faz como tanto fez. E a gente encontra, hein? E é triste porque não são poucos, não. Então nós temos que interferir, procurar interferir com exemplos, para que ela desperte e de repente, puxa vida, o que acontece com você? Eu vivo assim porque eu tenho uma forma de entender as coisas. E de repente a gente consegue ajudar, propiciando a ele aquele sal que está faltando, aquele sal que não lhe permite ter uma vida com sabor. Olha a responsabilidade. Pessoas assim que não dão o sal são, por exemplo, pessoas que estão tão distantes da caridade. É fácil perceber. Elas vivem só para si, né? Mais preocupadas também em saber o que os outros pensam a respeito dela. Orgulho, vaidade, pensa só em si. São as pessoas que cuidam mais da aparência do que da essência. E aí é difícil porque a pessoa usa máscaras e a gente não consegue entender quem ela é, né? Então, são os fariseus de sempre. Pessoas assim, que não distribuem o sal, que se fecham, que ficam nessas máscaras, são os fariseus da época de Jesus. Jesus falava, sepulcro caiado. Por fora é até bonitinho, mas por dentro, né? Por fora bonitinho, por dentro terrível. Então são as pessoas, essas que não colocam o sal à disposição do outro, são as pessoas que têm a embalagem bonita, que é o exterior. Embalagem bonita, mas um conteúdo sofrível. A embalagem é bonita, mas o que está dentro da embalagem não é. Por quê? Porque ela não valorizou, né? Ela não se misturou, ela não sente o prazer de auxiliar, de estar junto. Então, pensemos nesse ensinamento que Emmanuel, que foi o querido mentor do nosso querido Chico, né? E ele fala o exterior e o conteúdo, que é exatamente isso que eu falei. O que está por fora é a embalagem e o que está por dentro que é o conteúdo, né? Ele falou isso num livro chamado Livro da Esperança. É bem curtinho. Ele fala assim, o exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Nada mais que isso. O exterior. As pessoas olham, é bonito, é feio, é velho, é novo. Só. O conteúdo alcança a reflexão. Olha a diferença. O exterior, só os olhos enxergam e, mesmo assim, de uma forma superficial, né? Com conceitos normais. Velho, feio, bonito. Agora, o conteúdo, não. O conteúdo nos leva à reflexão. Outra coisa que ele disse, a casa impressiona pelo feitio. Uma casa qualquer, em qualquer local, impressiona pelo feitio, que é o exterior. A casa pode ser bonita, pode ser feia, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser limpa, pode ser suja, sem pintura externa, com pintura, não importa. Então, a casa impressiona pelo feitio. O interior da casa, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Olha
Olha só, a casa impressiona pelo feitio. O interior da casa, contudo, é que lhe decide o aproveitamento, né? Se é uma família organizada, se é uma família desorganizada, se ela é amorosa, se as pessoas convivem bem, com amor, sem amor, se é uma quadrilha que mora lá dentro, né? Então é aí que nós começamos a entender realmente o conceito de casa e lar. Casa. Casa é um material, tijolo, bloco, a madeira, não importa. A casa é aquilo, a matéria. E o lar? O lar é aqui dentro. É o interior. A casa é o exterior. O lar é o interior. Lembro uma vez, na nossa casa espírita, estava sendo feito um trabalho, né, de atendimento aos mais necessitados. E alguém narrou que foi fazer uma visita a uma família, que na verdade não era uma família, era uma família, mas não nos moldes normais. Um pai, uma mãe, os filhos, morava apenas a mãe, né? Uma família maravilhosa. A mãe e a filha, os filhos, não importa. E diz que foram lá, era numa comunidade, né, numa favela, e entraram, bateram a porta, a mulher abriu, entrem. A casa realmente era muito pobre. Então era uma casa sem condição, né, muito complicadinha. E ao entrar na casinha, ali tinha a salinha na entrada, diz que era um caixotinho de tomate, uma toalhinha e um vasinho com flor. A casa, o exterior, realmente era assim, sofrível, né? A pobreza, a tristeza, a falta de condições, mas ali era um lar. Era um lar. A mãe fez daquele local um lar. Está lá o caixotinho, um vasinho de flores. Maravilhoso isso, né? Então, o exterior nem sempre explica o que é que está no interior. Então, nós precisamos pensar, Jesus falou que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, né? A luz é aquela que ilumina, não para ficar sendo admirada, não, né? Mas ilumina para mostrar o caminho, para ser o exemplo, para que a pessoa acorde, desperte, né? Jesus diz, inclusive quando ele fala sobre a luz do mundo, ele fala ele estaria se reportando na Galileia, há 2000 anos atrás, ele falando, porque o Sermão da Montanha foi feito ali, em Cafarnaum praticamente. O morro que tem ali é Cafarnaum. E quando ele fez a narrativa, que ele fala da luz do mundo, ele diz: não se pode esconder uma cidade construída no morro, no alto. Por quê? Porque a luz dela você percebe de longe. Então ele se reportava a Jesus, e o maravilhoso é que ele se utilizava sempre das coisas que as pessoas entendiam, né, com facilidade, não ficava inventando não, né? Então ele falava de uma cidade que dali onde eles estavam, à noite, bastava olhar para o alto do morro, do monte, que você via a cidade, uma cidade chamada Safed. À noite, céu escuro, muito escuro, via-se as luzes, as fogueiras. Então ele dizia: não dá para esconder uma cidade construída no alto do monte. Para nós, se nós construirmos a luz em nós, depois não dá mais para esconder. É como se estivéssemos no alto de um monte, que estamos espalhando essa luz, para que as pessoas, olhando aquilo que fizemos, não para ser adorado de forma nenhuma, glorificado, agradecido, esquece, nada disso. Só para servir de referência, né? De modelo, de exemplo. Então,
Jesus falava que o objetivo da luz é iluminar, ensinar, esclarecer. E a finalidade do sal é conservar, é dar sabor. Ou seja, o discípulo, lá há 2000 anos e nós agora aqui, ao mesmo tempo que ensina, ele ilumina e também orienta para a conservação do ânimo daqueles que o ouvem. É o sal, né? Está dando sal para que eles se conservem nessa busca. Não desanimem, não parem. Mantenham-se perseverantes, lutando com alegria, confiantes. Portanto, quem dá a luz, ou seja, orienta, também precisa distribuir o sal, que é o sabor. Não basta dizer, olha, Jesus falou isso assim, assim, assado. Pronto, acabou. Não. Tem que ser um exemplo. Jesus falou isso e eu estou tentando seguir com as minhas condições. É pouco. Não importa, é o que eu estou conseguindo hoje. Amanhã eu quero conseguir mais. Quero ir mais adiante. Então, quem dá a luz, tem que distribuir o sal. Porque a pessoa que o ouve recebe um esclarecimento e sente o sabor daquilo. Como é bom aquilo. Como vale a pena aquilo. E não se fala exclusivamente num ponto de vista religioso, não. Faço questão de frisar muito bem isso aí. Quando se fala de Jesus, a gente fala para tudo. Todas as situações, em todos os locais onde o homem atua. É cidadão? Seja um bom cidadão. Né? Não pode ser diferente, ser desonesto, de forma nenhuma. Né? Então, quem dá luz também distribui o sabor, o sal, que é o gosto pela mudança, pela procura. O sal se dá aos outros através do nosso próprio exemplo. Não dá para fazer de outra forma. Não dá, olha, para você ter sabor na tua vida, você tem que fazer isso. E eu na minha não dou nada, não consigo nada, não me modifico, não aprendo. Não, tem que ser sempre pelo exemplo. Distribuir o otimismo, fundamental. Quando a gente falou pessoas sem sal, sem açúcar, não são otimistas, não confiam, não arregaçam as mangas, não vão para frente. Quando a pessoa fica sem sal, sem açúcar, eu sempre me lembro, né, na época que eu fui jovem também, há um bom tempinho atrás, de um professor que, não estou criticando, era o jeito dele, né? Ele entrava na sala de aula, abria o livro, lia o livro, fechava o livro e ia embora. Bom, e aí? Você fez o quê? Fez pouco, né? Podia ter feito muito mais. E ficava nisso. Então, se um pouco de sal, que é o sabor, transforma a comida toda, você, eu, podemos e devemos dar sabor ao mundo que está à nossa volta. Modifica-se o mundo através da modificação individual, cada um. É aos pouquinhos mesmo. Não dá para modificar todo mundo. Tem que ser aos poucos. Modifica você, modifico eu. Vamos ser exemplo. Exemplo para aqueles que ainda não se modificaram, não viram a vida com mais alegria, com mais otimismo. E daqui a pouco a gente está propiciando ao outro o sal, o sabor para a vida dele. Vamos falar de Jesus, né? Jesus é o pão da vida, não é? Jesus é o pão da vida. Ele é o entendimento, é o esclarecimento. Mas esse pão, Jesus, né, do ensinamento, se não tivesse o sabor do exemplo ou do sal, né, ficaria muito mais difícil de ser degustado. Então, o próprio pão tem lá o salzinho, que é
o que permite a gente comer com alegria aquilo, né? Então, o sacrifício de Jesus foi o exemplo que marcou definitivamente a sua mensagem. Senão, não ficaria gravada. Se Jesus tivesse simplesmente falado para 2, 3, ido embora, não ficaria. Nós não teríamos essa referência, né? Nós vamos ver, por exemplo, só para a gente entender esse exemplo que a gente pretende dar. Imagine numa guerra. Então, nós temos lá uma tropa guerreando contra outra tropa e o general está dentro do seu gabinete, 1000 quilômetros longe, e orientando a tropa pelo WhatsApp. Como é que fica? Tenham coragem, avancem, nada de covardia. Ué, mas ele está a 1000 quilômetros, não está junto da tropa? Meu amigo, está faltando sal para essa tropa. Essa tropa não vai vencer, não, de forma nenhuma. E ainda temos mais um exemplo antes de encerrarmos. Acredito que todo mundo tenha assistido, pelo menos uma vez na vida, a uma partida de futebol com chuva, né? Os jogadores estão lá batalhando no campo, aquela chuva, e os jogadores dividindo bola, tomando pernada, batendo, apanhando, tal, e o técnico lá, né? Imagine se os jogadores, naquela disputa ferrenha, né, chutando, tal, e o técnico gritando: vamos lá, empenho, não sei o quê, embaixo da chuva, vamos lá, tal. Mas ele, técnico de guarda-chuva, tenho certeza que ninguém viu e nem verá, porque aquilo desmoraliza. Então nós precisamos, sim, dar o ânimo, estar junto, participar. Um técnico de guarda-chuva não está participando, não está dando exemplo, né? Então são coisas assim que precisamos prestar atenção, estar junto do outro, de fato. O sal que não conserva, que não salga, que não dá sabor, para nada presta. Então aquele sal sem gosto, né? Então são aqueles, por exemplo, que se dizem discípulos de Jesus, mas não seguem os seus preceitos. Eu sou discípulo, né? Ele falou em ser humilde. Eu sou humilde, mas é mais ou menos assim, tá bom, tá bom. São aqueles que vivem os ensinos morais do mestre apenas quando estão dentro dos espaços religiosos. Está lá no centro espírita, está lá bonitinho, está na igreja, mas saiu dali, complicado. Aquele que não tem sabor, né, é aquele que no meio da sociedade não é um bom cidadão, são profissionais que não desenvolvem a sua atividade de forma honesta, correta, né? Um médico que está mais preocupado com a saúde financeira do paciente, para ver se ele vai poder cobrar. Então é meio complicadinho. São também, esses que não têm o sal, são aqueles que não desempenham com amor e responsabilidade a tarefa que lhes é confiada. E olha, tem atividades que são maravilhosas, que não pode faltar nunca: o amor. Um professor, por exemplo, né? Uma professora, tem que ter muito amor, muito carinho, né? Enfim, são aqueles que não distribuem a luz, nem dão sabor à vida do próximo, e só se deixam contaminar pelos interesses inferiores. Então, distribuir a luz e o sal é necessário em todos os ambientes. E talvez você se pergunte, né, nesse momento: será que eu consigo? Eu sou tão pequeno. Puxa, nem eu mesmo acredito em mim. Será? Nós temos todos, todo o potencial para sermos joias preciosas. E nem é potencial. Todos somos joias preciosas. Todos. Mas eu não tenho consciência. Então dá um jeito de arranjar.
Somos pedras preciosas, joias preciosas, que, ao olhar para dentro, às vezes pelo fato de faltar o sal, né, a luz, se imagina bijuteria. Aí fica difícil. Então, vamos trabalhar? Vamos sair distribuindo sal, luz, tudo que essa terra precisa para sair desse sofrimento, desse caos que a gente percebe. Só a gente trabalhando. Combinado? Vamos encerrando? Então, fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Jesus, sempre Ele, por nos dar a oportunidade do trabalho, de sermos, sim, pessoas, todos, com condições de distribuir a luz e distribuir o sal para aqueles que ainda não encontraram. A sua luz, a sua. Ela vem através de um sorriso, através de um abraço, através de uma palavra, através de um gesto carinhoso, através de um olhar sereno. Aí sim, nós já começamos a distribuir a luz e o sal para aqueles que caminham de uma forma tão triste. Que aprendamos então a colaborar com todos, ajudar a todos, porque todos nós também necessitamos de ajuda, de apoio. Como essa irmã que pede preces, que as nossas preces cheguem a ela, mas que ela também sinta o sabor do sal na sua vida e que faça por ela mesma as preces bem concatenadas com aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Então agradecemos ao Mestre por estarmos nós juntos mais esta semana. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, pessoal. Aqui, vão ver, Marcos Giabani. Tudo bom, Marcos? Tudo em ordem? Tudo bem? Alegria, viu? Tadeu Flegger. Quem mais? Vera Cândido. Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Linda Federici. Vanessa, filha. Michel. Luiz. Tudo bom, Luiz? Sidoca. Grande abraço. Até semana que vem. E vamos distribuindo sal, hein, pessoal?